Militares holandeses adicionam aço ferroviário para enviar tropas ao flanco leste da OTAN. O Ministério da Defesa da Holanda está investindo em aço para defender o flanco oriental da OTAN. Isso significa adicionar tanques e veículos blindados, mas também expandir sua frota de vagões ferroviários que permitem que planejadores militares holandeses enviem blindados e suprimentos pela Europa. O Comando de Suporte Conjunto do Ministério recebeu 75 novos vagões em dezembro e janeiro, um aumento de 20% de sua frota. Isso torna os holandeses menos dependentes de provedores comerciais e encurta os tempos de reação caso as tropas precisem se deslocar com raiva, disse o comandante da Organização de Transporte e Movimento de Defesa, DVVO, Coronel Mirligin Heiligers. À medida que a OTAN intensificou exercícios e implantações em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia, há uma ênfase renovada no papel do trem para mover rapidamente forças de combate e apoio aos membros da aliança. No entanto, os exércitos europeus que buscam alugar vagões enfrentam a escassez devido à crescente demanda e ao legado de queda nos gastos com trens militares após a Guerra Fria, algo que os holandeses estão abordando com sua crescente frota de material rodante. É claro que vemos uma situação geopolítica em mudança na Europa, e então queremos ser menos dependentes do mercado e, em parte, fornecer essas capacidades nós mesmos, disse Heiligers. A mobilização com raiva não é algo planejado que sempre acontece de repente, então você precisa de algum tipo de capacidade própria mínima para poder começar a agir. A Holanda tem uma posição substancial no transporte ferroviário militar na Europa e é um dos poucos países a possuir uma frota de vagões, junto com a França e a Alemanha. Vários países menores da União Europeia agora também estão procurando comprar vagões, de acordo com o Ministério da Defesa holandês. Os novos vagões do fabricante Greenbrier Europe são transportadores de contêineres especializados de 60 pés, uma capacidade única entre os militares europeus, de acordo com o Ministério das Forças Armadas da Holanda. Também são as únicas na Europa a ter seus próprios vagões de carga baixa para veículos com rodas. O novo material rodante foi comprado especificamente para movimentar grandes quantidades de suprimentos em contêineres, incluindo munição e combustível. Transportar bens militares por contêineres se tornou a norma dentro da OTAN. E é uma área onde o DVV não quer mais depender do mercado privado. De acordo com Heiligers, o chefe do DVV disse que a containerização tem sido uma das grandes tendências de logística durante seus 32 anos nas Forças Armadas holandesas. Isso reflete o desenvolvimento do setor de frete comercial, com o volume de tráfego de contêineres movimentando em portos ao redor do mundo, aumentando 3,7 vezes entre 2000 e 2022, de acordo com estatísticas do Banco Mundial. Realmente se tornou a norma, disse Heiligers. Tudo o que podemos transportar em contêineres, realmente fazemos uso máximo disso. A Organização de Transporte Militar está investindo em contêineres de combustível que podem ser carregados em trens, caminhões e navios, proporcionando maior flexibilidade do que vagões-tanques limitados à rede ferroviária. A DVVO agora possui 448 vagões de carga, incluindo 125 vagões de plataforma com piso rebaixado usados para transporte de veículos com rodas, adquiridos desde 2022. Os militares holandeses também possuem um pouco mais de 200 vagões de plataforma que pode transportar blindagem pesada, incluindo tanques Leopard 2, obuses antropopsados, Panzer, Haubitze ou veículo de combate blindado CV-90. Apenas algumas empresas na Europa alugam vagões para transporte de veículos militares, de acordo com Heiligers. A DB Cargo da Alemanha, a principal com a Transwagon da Suíça. Outra empresa de logística oferece vagões para mover blindados pesados. Alguns militares na Europa Oriental têm acesso a veículos de suas antigas empresas ferroviárias estatais, de acordo com o MOD. O Ministério da Defesa holandês, para colocar a frota holandesa em perspectiva, o DB Cargo diz que aluga 83 mil vagões de carga, enquanto a Transwagon diz que sua frota consiste em 3.500 vagões, dos quais 1.700 são vagões planos. Ainda há capacidade, mas escolhemos deliberadamente investir em nós mesmos porque vemos que não haverá capacidade suficiente, diz Heiligers. O que você vê é, de fato, oferta escassa.
Semelhante aos seus esforços para garantir capacidade ferroviária, o mercado restrito de vagões, a DVVO assinou um contrato de arrendamento de 10 anos para um navio on-roll-off em 2022 para lidar com as dificuldades de garantir transporte marítimo estratégico, com um contrato de arrendamento para um segundo navio Ro-Ro assinado em abril do ano passado. A estratégia decide onde a ação será tomada, mas a logística levar as tropas até lá e no local, escreveu o teórico militar Antoni Henri Jomini em 1837. A OTAN está pedindo aos países que garantam tempos de resposta curtos e capacidade mais rápida de atingir áreas de implantação, e a capacidade de transporte ferroviário faz parte do compromisso holandês com velocidade de implantação e independência de operadores privados sendo essenciais, disse Heiligris, com vagões estacionados na base do Exército Terhard, na Holanda Central. Um trem pode ser carregado e sair em um dia, de acordo com o comandante do DVVO. Contar com uma operadora comercial como a DB Cargo requer ter um contrato em vigor e retirar vagões disponíveis de toda a Europa antes de montar um trem, processo que Heiligris diz que pode levar vários dias. É por isso que queremos essa independência. Claro que você pode fazer todos os tipos de acordos com essas empresas sobre isso, mas você só quer essa certeza. Ter vagões ou uma locomotiva de manobra em Taard também permite uma redução significativa nas emissões de CO2, evitando o impacto ambiental de transportar estoque vazio pelo continente até a Holanda, diz Heiligris. Embora a estrada seja usada com mais frequência para transporte do exército, as toneladas enviadas por ferrovia e mar são comparáveis. De acordo com Heiligris, a ferrovia é tipicamente favorecida em relação à estrada para grandes volumes e pesos em distâncias maiores, e conforme as quantidades de equipamentos que precisam ser movidos aumentam, também aumenta a importância da ferrovia, ele diz. De acordo com oficiais de doutrina do Exército dos Estados Unidos, a ferrovia é a maneira mais econômica e rápida de mover grandes quantidades de material com tanques e munições por longa distância. Unidades do Exército dos Estados Unidos deslocadas movem cerca de 2/3 de seus equipamentos para um porto de embarque por ferrovia, de acordo com o relatório de 2021 do US Government Accountability Office. No momento em que tenho que começar a transportar um batalhão de infantaria blindada com CV-90S, isso é obviamente um fardo enorme para a rede civil, disse Heiligris. Posso precisar de 50 ou 60 caminhões, enquanto posso fazer isso com 1 ou 2 trens. Nesse sentido, o fardo social das ferrovias é menor. O uso da ferrovia também evita congestionamentos, exige menos pessoal e é uma opção mais sustentável, disse o comandante. Ainda assim, o transporte militar continua sendo um uso de nicho da rede ferroviária holandesa, e os mais de 100 trens da DVVO em todo o ano de 2023 se comparam a média de mais de 1.500 trens de carga comerciais circulando pela Holanda toda semana, de acordo com o escritório de estatísticas do país. A Holanda, que movimenta mais frete marítimo do que qualquer outra economia europeia, gosta de se autodenominar como a porta de entrada para a Europa. O país cumpre esse papel para o movimento militar, com 80% a 90% do tráfego de trens militares da Holanda indo para o exterior, voltando de uma viagem transfronteiriça, diz Heiligris. Rotterdam foi um dos principais portos do exército dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. As brigadas de combate dos Estados Unidos ainda usam regularmente os portos holandeses para rotações na Europa, enquanto as forças armadas holandesas são o principal usuário da frota ferroviária. A DVVO, juntamente com a DB Cargo, lida com muito trânsito de equipamentos americanos para rotações de tropas de unidades na Polônia. Carroças holandesas também trazem grandes quantidades de equipamento militar para a Europa Oriental em apoio ao Ucrânia, de acordo com Heiligris. A capacidade ferroviária é disponibilizada aos aliados quando não está em uso pelo DVVO. A Holanda também troca capacidades com um país parceiro como a Bélgica, que investe mais em transporte aéreo. As coisas estão ficando tensas e você quer ser capaz de reagir a ser menos dependente do mercado, disse Heiligris. Isso não quer dizer que o mercado não esteja indo bem, mas você quer ser capaz de fazer o primeiro movimento sozinho. Você quer ter liberdade de ação. O primeiro blindado alemão, Boxer Skyranger 30, com defesa antidrone, é comissionado para o serviço. A empresa de defesa Rheinmetall alemã entregou para o exército alemão o primeiro veículo blindado Boxer com sistema de defesa antiaérea Skyranger 30, capaz de abater veículos aéreos não tripulados, diz o comunicado da empresa.
O Boxer Skyranger 30 é o sistema de defesa antiaérea Skyranger 30 com um canhão de revólver de calibre 30 milímetros e mísseis que se baseiam no veículo blindado Boxer. De acordo com a RIMET, o primeiro Boxer Skyranger 30 foi entregue no final de janeiro e o protótipo vai ser submetido ao processo de aprovação. Após inspeções e testes para atender aos padrões do exército alemão, as entregas em série de 18 blindados de defesa antiaérea estão previstas para 2027 ou início de 2028. Os primeiros veículos blindados serão armados com mísseis Stinger. Posteriormente, os sistemas serão adaptados para novos projetos para combater ataques de drones. O desenvolvimento do armamento faz parte da iniciativa de criação de sistemas de defesa antiaérea Europe Sky Shield, escudo do céu europeu. Militarização da inteligência artificial do Google pode acelerar guerras relâmpago, afirma especialista. A segunda maior gigante de tecnologia dos Estados Unidos, Google, atualizou seus princípios de uso de inteligência artificial e removeu uma cláusula que impedia a aplicação da tecnologia no desenvolvimento de armas. A mudança pode levar a uma maior participação da empresa em contratos de defesa e projetos de vigilância, podendo acelerar guerras relâmpago e a proliferação de tecnologias de inteligência artificial em contextos militares dos planos da empresa, sugerindo um alinhamento maior com as aspirações de defesa nacional dos Estados Unidos, reduzindo barreiras éticas ao desenvolvimento de inteligência artificial militar. Agora o Google pode participar de contratos de defesa altamente lucrativos e projetos de vigilância governamental, fortalecendo sua posição na corrida pela inteligência artificial. Disse o especialista independente em cibersegurança e estratégia digital Lars Hills. Quais são os riscos? Pergunta. Sistemas de inteligência artificial podem interagir com outras infraestruturas conectadas em rede de maneiras imprevisíveis, apontou Hills. Essa imprevisibilidade poderia potencialmente desencadear guerras relâmpago que se intensificariam rápido demais para a mente humana compreender e para os seres humanos intervirem, destacou Hills, ressaltando os riscos há muito discutidos de delegar a defesa à inteligência artificial. O analista recentemente publicou o livro Dominância no Campo de Batalha Digital. Dedicado a essas questões, a mudança na política indica um realinhamento mais amplo do Vale do Silício com as aspirações de defesa nacional e pode até sugerir que as barreiras éticas anteriores ao desenvolvimento da inteligência artificial militar estão sendo reduzidas. Concluiu o especialista. A criação do Google desempenha um papel crucial no esquema de comunidade de inteligência dos Estados Unidos para alcançar o domínio global e controlar a informação. O Pentágono fundou uma iniciativa para o setor privado, a Heartland Forum, durante o governo Clinton em 1994, de acordo com o projeto Insurge Inteligência. Os ataques terroristas de 11 de setembro serviram para as agências de espionagem dos Estados Unidos justificar não apenas invasões militares no mundo, mas também desenvolver a vigilância em massa de populações civis. O programa Massive Digital Data Systems da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, originado na década de 1990, foi projetado para aprimorar a técnica de consultar e rastrear pedaços digitais de usuários. Em 1999, a CIA estabeleceu sua própria empresa de capital de risco, IKT. O design do mecanismo de busca e os algoritmos que evoluíram para o grupo foram financiados por subsídios da CIA por meio de um programa voltado para aprimorar a capacidade de vigilância em massa. Em 2013, Edward Snowden, ex-funcionário da Agência de Inteligência Nacional dos Estados Unidos, revelou que a NSA tinha um acesso direto ao sistema do grupo por meio de um programa PRISM, permitindo que a agência coletasse vastas quantidades de dados sobre cidadãos americanos, aliados de Washington, nacionais e estrangeiros. Além disso, esses funcionários da CIA estão empregados em quase todos os departamentos do Google, de acordo com o relatório de 2022, que analisou sites de emprego. Países da União Europeia não conseguem encontrar dinheiro para aumentar a despesa com defesa, diz mídia. Os países da União Europeia terão de contrair novos empréstimos para aumentar as despesas com a defesa, o que irá provocar problemas econômicos no futuro, escreveu um artigo para o The Guardian. Paul Taylor, pesquisador do Centro para a Política Europeia. A União Europeia realizou nesta segunda-feira, 3 de 2 de 2025, em Bruxelas, uma cúpula de defesa, onde esta questão foi discutida. A situação em rápida mudança do mundo força os países da Europa a procurar novas fontes de financiamento. A Alemanha criou um fundo especial de empréstimos nacionais em 2022. Devido a esta decisão, a partir de 2027, a Alemanha vai enfrentar um déficit orçamental de 30 a 40 bilhões de euros por ano, desde que os gastos com a defesa permanecem 2% do PIB, diz o artigo. O especialista acredita que este nível será aumentado inequivocamente na próxima cúpula da OTAN, que levará a uma escassez ainda mais aguda de dinheiro na Europa. Ele aponta também para a falta de pessoal altamente qualificado e a falta de unidade entre os países europeus em matéria de defesa coletiva. No final de janeiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou em conversa com jornalistas que os países da OTAN, além dos Estados Unidos, devem gastar mais dinheiro em defesa e aumentar a participação dos gastos de defesa para 5% do PIB.
Cada vez mais militares ucranianos abandonam voluntariamente as zonas de combate. Os militares ucranianos começam cada vez mais a abandonar as zonas de combate voluntariamente, escreve o portal polonês Onet. O artigo indica que em algumas áreas do fronte há uma escassez de pessoal de mais de 50%, que também é sentido nos locais de treinamento na Polônia usados para treinar soldados do exército ucraniano. Nós deveríamos ter 90 pessoas nas trincheiras agora, porque esse é o número de homens que deve estar em uma companhia, mas há apenas 20, não há rotação. Meu recorde de permanecer na linha de frente sem rotação é de mais de 5 semanas. Não tive nenhum dia de descanso para, pelo menos, tomar banho. Cita a publicação as palavras de um dos combatentes ucranianos. O Financial Times informou anteriormente que o número de desertores do exército ucraniano nos 10 meses de 2024 quase duplicou em comparação com as estatísticas gerais para o ano de 2022 e 2023. Destaca que em 2024 contra eles foram abertos 60 mil casos criminais, de acordo com o general ucraniano não identificado. O maior nível de deserção é observado na infantaria e nas brigadas de assalto. Se a China mostrar fraqueza, os Estados Unidos vão além. Onde parará a guerra comercial entre Pequim e Washington? Pergunta. Apesar de método usual do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de obter mais privilégios antes de negociações impostos, a forte resposta da China demonstra que Pequim não se submeterá à pressão tarifária e ainda mais pode fazer os Estados Unidos pagarem pela escalada da guerra comercial. Opina um especialista. Com o início do novo mandato de Trump, a China e os Estados Unidos entraram rapidamente em um confronto comercial que inevitavelmente terá um grande impacto na economia e no comércio dos dois países e do mundo. Porém, com a interdependência econômica global, Washington vai ter que encontrar um equilíbrio entre a retórica política e os interesses econômicos, que o professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Nanjing, Gong Hogli. O especialista observou que os métodos usuais de pressão de Trump em curto prazo vão criar um efeito negativo no comércio bilateral, mas devido à repetição deles, sua eficácia vai diminuir. Segundo ele, a China não pode deixar de responder, uma vez que as tarifas de Trump fazem parte de sua estratégia de negócio para receber mais vantagem através de ações duras. Por isso, se a China demonstrar fraqueza, os Estados Unidos poderão ir além. Embora alguns falcões norte-americanos continuem a promover a ideia de desconexão dos Estados Unidos da China, um divórcio completo é improvável, pois é desvantajoso para os próprios Estados Unidos. As empresas americanas, especialmente aquelas ligadas à China, expressarão seu descontentamento. Muitas empresas tentarão influenciar o governo por meio de lobby para mitigar as consequências, opinou. Entre as empresas, Hogli nomeou o Google, que ocupa uma grande parte do mercado de serviços de internet. Falando sobre o futuro da guerra comercial, o especialista enfatizou que é pouco provável que Trump tome medidas conscientemente desfavoráveis, enquanto a China espera resolver os problemas por meio de negociações. Por exemplo, o foco do governo Trump em América primeiro pode mudar o foco, por exemplo, para resolver a crise da Ucrânia. Para a China, a incerteza prolongada é ruim para a estabilidade de sua economia. A julgar pela interação entre as partes antes e depois de Trump assumir o cargo, ele não se opõe ao diálogo com Pequim, disse o especialista. Mas o resultado depende do progresso das negociações, do ajuste das estratégias. Em 1º de fevereiro, Trump impôs tarifa de 10% sobre todos os produtos chineses. Já na terça-feira, a China respondeu com um imposto de 15% sobre o carvão e gás natural, o que fez os Estados Unidos. Além disso, uma taxa adicional de 10% foi imposta sobre petróleo bruto, maquinária agrícola, veículos de grande porte, caminhonetes norte-americanos. A China também entrou com uma queixa contra as medidas fiscais dos Estados Unidos no mecanismo de solução de controvérsias da OMC. Kiev perdeu mais de 505 militares na área do agrupamento de tropas Trezhne Centro russo. Diz o Ministério da Defesa, o agrupamento de tropas Trezhne Centro das Forças Armadas da Rússia melhorou sua posição tática na linha de frente, informou o Ministério da Defesa da Rússia. Na quinta-feira, 6 de 2 de 2025, no último dia na área de responsabilidade do agrupamento Trezhne, Kiev perdeu mais de 505 militares e 5 brigadas e 5 blindados, inclusive um veículo de combate de infantaria brasileira de fabricação estadunidense. O agrupamento de tropas da parte de oeste prevaleceu nos combates, com 5 brigadas ucranianas infligindo danos à infantaria e equipamentos em vários povoados da República Popular de Donetsk e a região de Kharkov. As forças ucranianas perderam nesta zona mais de 200 militares. Militares russos do agrupamento Vostok Leste eliminaram em 24 horas até 135 efetivos ucranianos destruíram uma peça de artilharia propulsada Paladin fabricada nos Estados Unidos. Na zona operacional do agrupamento Sever Norte, na direção de Kharkov, as tropas ucranianas perderam até 35 militares. O agrupamento de tropas em Sul russo tomou as linhas e posições mais vantajosas com as perdas das forças armadas ucranianas nesta zona, atingindo até 180 soldados e um depósito de munição.
O agrupamento de tropas de Dnieper russo infligiu danos por fogo às tropas ucranianas na região de Zaporozhye e de Kherson, com perdas de adversário atingindo até 45 militares e um barco não tripulado, informou a pasta militar russa. O exército russo também atingiu a infraestrutura de aeródromos militares ucranianos, na oficina de produção e depósito de drones e barcos não tripulados. A Ucrânia tem tentado desde a manhã de 6 de 2 de 2025 efetuar uma contraofensiva na direção de Konopelka e Ulanka, na região fronteiriça de Kursk, informou o Ministério da Defesa da Rússia. O adversário foi prontamente detectado e os grupos de assalto ucranianos estão sendo atingidos. Até então, os ataques foram repelidos e os assentamentos se encontram sob controle das tropas russas. O inimigo perdeu 6 tanques, 3 veículos de remoção de obstáculos, 3 veículos de infantaria e 14 blindados, acrescentou o órgão. No total, desde o início da operação militar especial, o exército russo destruiu 653 aviões, 283 helicópteros, 42.569 veículos aéreos tripulados, 590 sistemas de mísseis antiaéreos, 21.047 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.513 lançadores multifoguete, 21.292 perto de artilharia de campanha e morteiro, 31.239 veículos militares especiais. Pequim acusa Filipinas de conspiração com países externos após exercícios navais com os Estados Unidos. O comando do Teatro Sul do Exército de Libertação Popular da China conduziu uma patrulha rotineira no Mar do Sul da China nesta quarta-feira, 5 de 2 de 2025, um dia após que os militares das Filipinas e dos Estados Unidos realizaram um exercício conjunto na região. Taiyan Junlin, porta-voz do comando do Teatro Sul do Exército Chinês, anunciou a operação na noite de ontem, acusando as Filipinas de conluio com países externos para organizar as chamadas patrulhas conjuntas que, segundo Taiyan, desestabilizam a região, escreveu China Daily. De acordo com o porta-voz, as ações filipinas foram uma tentativa de endossar suas reivindicações ilegais no Mar do Sul da China e minar os direitos e interesses marítimos da China. As forças aéreas dos Estados Unidos e das Filipinas realizaram exercícios no Mar das Filipinas Ocidentais na terça-feira, 4 de 2 de 2025. 3 caças FA-50 bombardeiros B-1B fizeram parte dos exercícios, que incluíram exercícios em torno do Recife de Scarborough. As forças de comando do teatro permanecem em alerta máximo, defendendo resolutamente a soberania territorial nacional e os direitos e interesses marítimos. Quaisquer atividades militares que perturbem o Mar do Sul da China estão totalmente sob controle dos porta-voz. Por sua vez, a 7ª Frota dos Estados Unidos, baseada no Japão, escreveu em comunicado que tais exercícios fortalecem a interoperabilidade de nossas doutrinas táticas e técnicas e procedimentos das Forças Armadas de Defesa. As manobras ocorrem dentro da zona econômica exclusiva das Filipinas, mas a frota não ofereceu detalhes sobre a localização exata. A Força Aérea dos Estados Unidos está enfrentando dificuldades na operação e manutenção de aviões, diz mídia. A Força Aérea dos Estados Unidos, a maior do mundo, está enfrentando dificuldades em manter sua frota devido ao custo enorme dos aviões modernos e por isso está vendo a maior redução de quantidade de aeronaves em sua história, informou a revista norte-americana The National Interest. A partir do início de 2024, a Força Aérea estadunidense teve vários acidentes com bombardeiros estratégicos de caça e quinta geração mais avançados que resultaram em enormes perdas financeiras, além de recente coalizão do helicóptero o H-60 Black Hawk da aviação do Exército com um avião civil que matou 67 pessoas. Os caças F-22 e F-35 constituem a base da frota de caça da Força Aérea Americana, cada um custando mais de 80 milhões. Hoje em dia, as Forças Armadas dos Estados Unidos têm no total cerca de 630 F-35S, enquanto a frota da Força Aérea estima ter cerca de 122 F-22S. A situação da frota de bombardeio da Força Aérea dos Estados Unidos é ainda pior, pois há simplesmente menos de 200 em operação. Atualmente, houve uma época em que o número de bombardeiros em serviço excediu a frota atual de F-35S, diz o artigo. O legendário bombardeiro B-52 Stratofortress, produzido entre 1952 e 1962 em uma quantidade de 744 unidades, agora só tem 76 em seus representantes em serviço. Seus camaradas B-1 Lancet e B-2 Spirit, que são mais novos relativamente ao B-52, agora são menos na frota aérea, com cerca de 45 aeronaves das 100 construídas. Além disso, o bombardeiro estratégico furtivo B-2 foi produzido em uma quantidade de apenas 21 unidades, que faz muito difícil substituí-lo em caso de acidente. 2 deles, B-2, foram perdidos, resultado nos acidentes de aviação mais caros até hoje. Cada aeronave foi avaliada em cerca de 1,4 bilhão e o serviço não pode se dar ao luxo de sofrer outro acidente dispendioso. Agora a Força Aérea Americana espera receber o bombardeiro estratégico mais novo, B-21 Raider, que deverá substituir o B-1 e o B-2.
Contudo, várias estimativas mostram que o custo do novo bombardeio pode atingir 700 milhões. Porque a Força Aérea Americana pode construir 225 bombardeiros B-21 Raider. Em algum momento no final da década de 2020, o primeiro novo bombardeio americano em 4 decks se juntará à Força Aérea dos Estados Unidos. O B-21 Raider quase certamente entrará em serviço em um período em que os Estados Unidos enfrentam não um, mas 2 estados com armas nucleares equivalentes ou quase equivalentes. No final das contas, a Força Aérea pode construir até 225 B-21S, mais do que o dobro planejado inicialmente. Uma força projetada para lidar com um mundo incerto e perigoso. A década de 2020 provou seu período mais instável desde o fim da Guerra Fria. Na Europa, os Estados Unidos e a OTAN enfrentam uma invasão russa da Ucrânia e esforços de desestabilização orquestrados por Moscou. Na Ásia, os Estados Unidos, o Japão e outros estados aliados enfrentam a China, que está empurrando agressivamente outros países para fora do mar da China Meridional, embarcando em um acúmulo massivo de forças aéreas, marítimas e agora nucleares. O bombardeio B-21 Raider foi anunciado com grande alarde em 2016, nomeado em homenagem às equipes de bombardeiros B-21 Mitchell, que invadiram o Japão em 1942. O B-21 substituirá 45 B-1B Lancer e 19 bombardeiros B-2A Spirit, de inventário ativo até o final da década de 2030. 100 B-21 Raiders e 76 bombardeiros B-52J atualizados devem compor a força de bombardeiros do Comando de Ataque Global da Força Aérea Americana. O número de compra original de 100 B-21 Raider reflete uma modesta melhora tanto em números quanto em prontidão. A Força Aérea não só acabará com mais de 36 bombardeiros, mas com aeronaves mais novas. Os B-21 serão mais fáceis de manter do que os B-2 e o B-1B de 30 e 40 anos. Isso significa uma força de bombardeiros mais capaz de atingir alvos mais convencionais nucleares com maior resiliência contra perdas e ao mesmo tempo mantendo uma força eficaz. O mundo mudou muito nos 9 anos desde o anúncio inicial da aquisição do B-21 Raider. As relações com a Rússia ficaram frias, com os Estados Unidos ajudando a defesa da Ucrânia contra os exércitos invasores da Rússia. As relações com a China também pioraram. A China embarcou recentemente em um acúmulo nuclear que dobrou seu estoque de armas nucleares, enquanto aumentou o número de sistemas de lançamento nuclear. A Coreia do Norte também aumentou drasticamente sua arsenal nuclear e o Irã parece empenhado em desenvolver suas próprias armas nucleares. Além da missão nuclear, o B-21 Raider, que é projetado para transportar armas nucleares e convencionais, pode enfrentar uma grande guerra prolongada antes de uma nuclear. Uma guerra na qual provavelmente atinge alvos fortemente defendidos, arriscando perdas e emissões repetidas. Se as tensões com a Rússia e a China continuarem a aumentar, um argumento poderia ser feito para restabelecer a força de alerta nuclear. Uma frota de bombardeiros permanentemente mantida em alto nível de prontidão. No caso de um ataque nuclear, os bombardeiros da força de alerta poderiam evacuar rapidamente suas bases, garantindo que uma parte da força geral de bombardeiros sobreviva armada com armas nucleares. Os Estados Unidos poderiam até mesmo voltar às chamadas missões Chrome Dome, que envolviam manter uma parte da força de alerta no ar e o tempo todo perto da Rússia, China, Coreia do Norte e Irã, prontos para atacar. Para complicar as coisas, há um acúmulo nuclear da China. O escopo e a escala complexa do acúmulo não são claros. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos acredita que a China tem aproximadamente 400 mísseis balísticos intercontinentais, enquanto a União dos Cientistas Americanos avalia esse número como 134. Independentemente disso, o número de armas nucleares chinesas está claramente tendendo a aumentar. Isso levanta a perspectiva de que o mundo poderia eventualmente ver 3 potências nucleares, todas com aproximadamente o mesmo número de armas, habitando o mesmo mundo ao mesmo tempo. Pior ainda, se os planejadores nucleares planejam para o pior cenário, eles devem considerar a perspectiva de que uma Rússia e uma China cada vez mais amigáveis poderiam unir forças em um ataque surpresa para destruir as forças nucleares americanas. Como resultado, a Força Aérea está enfrentando chamadas para manter uma frota de pelo menos 300 bombardeiros, incluindo um mínimo de 225 B-21 Raider e 76 B-52JS. Essa frota maior renderia pelo menos 129 B-21 Raiders prontos para combater o tempo todo.
divididos entre uma força de alerta configurada contra duas potências nucleares pares ou quase pares, Rússia e China, e a força de bombardeiros permanente pronta para aumentar a força nuclear, conduzir missões convencionais contra a Rússia ou a China, ambos ao mesmo tempo. Obviamente, ainda mais bombardeiros seriam inúteis, mas o custo de oportunidade de adicionar mais bombardeiros versus financiar outras capacidades deve ser considerado. 100 B-21 adicionais custariam 76 bilhões adicionais, sem incluir atualizações de infraestrutura, treinamento de pilotos e munições. Isso poderia financiar até 3 grupos de ataque de porta-aviões, 130 caças de ataque, uma frota de submarinos com propulsão nuclear e mísseis hipersônicos de cruzeiro. Pode ser melhor distribuir poder de fogo e dinheiro entre muitas plataformas, em vez de concentrá-lo em uma única plataforma, embora das 3 opções apresentadas, apenas o B-21 Raider seja uma plataforma nuclear convencional estratégica dupla. O bombardeiro B-21 Raider está se moldando para ser justamente guerra mais letal e versátil do Pentágono em um momento extremamente imprevisível. Ao mesmo tempo, as perspectivas de controle de armas limitado, o número de armas nucleares entre os Estados Unidos, Rússia e China são ruins. Em outras palavras, não há uma saída feliz e barata para nossa situação. Em tempos incertos, os civis compram um seguro. Para o governo dos Estados Unidos, o seguro poderia vir na forma do B-21 Raider.